Paz de Cristo, irmãos. Vamos tratar nesse instante sobre o estado intermediário da alma. As perguntas são interessantes, né? O que acontece com a alma depois que a morte física interrompeu a vida no corpo? Para onde vai a alma? Qual é o estado da alma entre a morte e a ressurreição final? Então, a Bíblia diz que as pessoas morrem e diz que há uma ressurreição para os mortos. João 5:28 afirma isso. E diz que vai ocorrer essa ressurreição em conexão com a segunda vinda de Jesus Cristo, né? Então, o período entre esses acontecimentos, quando o corpo volta para o pó da terra e o espírito segue para longe do corpo, né? Este é o período chamado de período intermediário da alma. É um nome bastante sugestivo porque ele fala diretamente, né, sobre do que a doutrina está dizendo. O estado intermediário é um estado incorpóreo. A pessoa morre, o corpo vai ser degradado pela terra, né? E a alma segue para o mundo invisível, né? Segue para o além. Então a Bíblia cita que ao morrer ocorre realmente isso, né? O espírito é entregue para Deus, né? O espírito vai seguindo ao céu. Então Jesus, em Mateus 27:50, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, que é exatamente o que se esperava, que a alma ou o espírito é entregue a Deus na morte. Estevão, né, o primeiro mártir, quando Estevão ele está sendo apedrejado, ele clama que o Senhor Jesus recebesse o seu espírito. Então ele tinha consciência, né, de que ele ia em espírito para o céu, ou seja, estado incorpóreo, né? Paulo, se referindo também sobre estar ausente do corpo e habitar com o Senhor, em 2 Coríntios 5:8, né? E tudo isso, então, é muito sugestivo, né? Sugestivo, porque Paulo entendia que o corpo é um tabernáculo. Ele dizia um tabernáculo terreno para ser habitado e ser substituído por uma casa verdadeira nos céus. Paulo diz isso em 2 Coríntios 5, verso 1 e 2. Ele também disse que era possível estar consciente no corpo ou fora do corpo. Aquela expressão de 2 Coríntios 12, verso 2. Né? E João, o apóstolo João, no Apocalipse, ele viu os mártires no céu, né? Sob a proteção de Deus, e ele diz: eu vi a alma dos que vieram da grande tribulação, a alma deles. Apocalipse 6, versos 9, 10 e 11. Então, a Bíblia é clara que esse estado intermediário, né, é um estado de incorpóreo, né? Os saduceus, que era uma seita da época de Jesus Cristo, eles diziam que não existia a ressurreição. Diziam que não existia ressurreição, que não existia anjos e não existia espíritos. Quando ele fala espírito, está falando exatamente do estado incorpóreo, né? Atos 23, 8 fala sobre eles, né? Mas Jesus, citando Êxodo 3, verso 6 e o verso 16 também, Jesus afirma que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Então Jesus mostra que os saduceus estavam enganados ou errados, porque não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso é Mateus 22, né? Verso 29, 30 até o 33. Né? O Jesus, quando está morrendo na cruz do Calvário, ele tem ao lado dele dois ladrões. Um é um blasfemo e o outro fica arrependido. E ele fica arrependido e clama a Jesus. Aí Jesus fala para ele assim: eu lhe dou a seguinte garantia: hoje você estará comigo no paraíso.
Lucas 23, 43. Então Jesus está mostrando que o paraíso é a realidade pós-morte para o crente, né? O paraíso está no céu e Jesus diz isso, né? Que é uma realidade após a morte. Então, o que a Bíblia está ensinando? Ensinando o estado intermediário do crente com Jesus, e é o estado de paraíso, né? No paraíso. Mas a Bíblia também fala do estado dos ímpios após a morte, né? A pessoa que abandonou o Deus que o fez, né? Isso eu estou falando de Deuteronômio 32, verso 15 e 22. Essa pessoa que abandonou a Deus, né? Deus fala para ela: um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Então, mostra que Deus acendeu, né, o fogo da punição contra esses, né, que rejeitam a salvação e se mostram ímpios, né? E o homem insensato, a Bíblia fala, um homem insensato que vai à casa da meretriz, né? Provérbios 9, 18, diz bem assim: ele não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do Sheol, traduzido às vezes como inferno, Provérbio 9, 18, né? Então é disso que a Bíblia está falando, né? E o famoso texto também do homem rico, né? E Lázaro, em Lucas 16, verso 19 e o versículo seguinte, o homem rico morre e a Bíblia diz, né, que depois de morto ele é atormentado no inferno, ou no Hades, para usar a expressão que Jesus usou no grego, né? Se olhar para a perspectiva do Antigo Testamento, quando se diz sobre um homem justo, né, às vezes se diz que ele desceu ao Sheol, né? E algumas pessoas ficam impressionadas com dizer o Sheol, né? Mas o que o termo quer dizer às vezes é que ele desceu na morte. É o corpo dele que desceu, foi morto, foi sepultado, não a alma desceu, né? Quando Jacó diz, né, chorando descerei ao Sheol para junto do meu filho, ele também não está falando que ele vai para a profundeza do inferno, né? Ele está dizendo que ele vai descer à sepultura, né, para encontrar o seu filho na sua tristeza. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 10 e verso 20, nós temos a descrição de uma pregação, né, do verbo pré-encarnado na terra no tempo de Noé. Algumas pessoas pensam que a proclamação é a proclamação de Jesus no Hades, durante aqueles 3 dias, né? Mateus 12, 40, os 3 dias que ele passa antes da ressurreição. Mas se ler o texto direitinho de 1 Pedro 3, 10, 20, fica bem claro que ele está falando exatamente da pregação no tempo de Noé, né? Apocalipse 6, deixa eu voltar um pouco, Jesus prega através de Noé, né? Como o texto diz. O entendimento é esse. Apocalipse 6, 9, 10 e 11, também Apocalipse 7, o verso 9 até o verso 17, a gente vê alguns fatos sobre o que está acontecendo, né? E tem algumas inferências também, né? A primeira coisa é que os justos que morrem estão no céu, né? Eles morrem e vão para o céu. Segundo, o Apocalipse diz que eles estão conscientes e eles estão repousando, porque eles estão falando, né? Até quando acontecerá isso e aquilo, né? E é dito para eles: não, vocês descansem um pouco mais até que se cumpra o número daqueles que haverão de morrer como vocês morreram, né? Através de perseguição. Então, eles também são apresentados vestidos com mantos, né? E o manto dos mártires, né, sugere exatamente isso, né? Eles são colocados em uma posição de dignidade, né? Todos esse texto de Apocalipse, né, também diz que alguma dessas pessoas estava abaixo do altar, uma dessas almas, né?
Apocalipse está harmonizando aqui com Hebreus, sugerindo que o cuidado especial pelos mártires, né, é o cuidado que Deus tem. E eles têm a capacidade, então, de sentir emoções, de falar, né, de refletir, e eles estão em bem-aventurança, né? Apocalipse 14, 13 confirma que felizes são os mortos que morrem no Senhor. Então, bem-aventurança e felicidade. Ou seja, o estado intermediário é um estado de consciência, né? Algumas pessoas pensam que é o estado de tábua rasa, né? A pessoa morre e apaga tudo. Tem gente que pensa bem assim, não, eu vou chegar no céu, vou lembrar de um parente ou de um amigo meu que não está no céu. E aí vai me trazer muita tristeza de eu estar no céu e ele não. Mas a Bíblia mostra que o céu é um estado de consciência perfeita. Consciência da sabedoria de Deus, consciência da justiça de Deus e consciência daquilo que é a mensagem do Evangelho. Então não existe tristeza no céu. A consciência que Deus dá lá é uma consciência sóbria e profunda, vai nos fazer melhores no pensamento, não depressivos, né? Então o céu não é um lugar para depressivos, né? É um lugar de consciência e um lugar de alegria, de bem-aventurança e de entendimento do plano de Deus. Entender o que Deus fez e como Deus fez é uma das grandes bem-aventuranças do céu, né? E a gente vai ter isso. Então não existe essa questão de que vai apagar a memória, né? Eu estou aqui por quê? O que aconteceu? Quem sou eu? Não, né? Não. A consciência do que Jesus fez, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? A gente vê nas visões do Apocalipse, né? Digno é o Cordeiro de receber, né, a honra, a glória e o poder. Por que essas pessoas habitantes do céu dizem que Jesus é digno? É por reconhecer o que ele fez. E fez para quem? Para quem está no céu, entendeu? Em prol de nós mesmos. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos entender que Deus está, então, trabalhando uma coisa muito especial para nós. Outros pensam que quem vai para o céu, né, nesse estado incorpóreo, vai ficar sentado numa nuvem tocando harpa, né? É muito interessante essa visão, porque lembra muitos desenhos animados, né, e figuras de, de livros infantis, né? Não, né, irmãos? Jesus diz que a eternidade é conhecer a Deus, né? João capítulo 17, na oração sacerdotal, né? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, a vida eterna é uma vida de conhecimento. Só que nós estamos conhecendo Deus infinito. Quanto tempo vai demorar para conhecer Ele totalmente, né? Então, nós vamos crescer em consciência, em conhecimento, em sabedoria, né? E na revelação do nosso Senhor. Isso é muito grande, irmãos. Muito grande mesmo. Eu quero ir para o céu, eu gostaria que você fosse também. E que você queira ir, né, para o céu. Porque é uma oportunidade que Jesus está nos dando pelo que Ele fez. Não rejeite essa oportunidade. Então, o céu é um lugar onde nesse estado intermediário, né, estado de paraíso, nós estaremos, eu digo nós morremos agora, né, mas se ficarmos para quando o Senhor voltar, então nós sairemos direto, né, nas bodas do Cordeiro. Mas eu quero dizer que o céu é esse lugar de bênção. E nós não perdemos nada, nós ganhamos, nós sobrepujamos aquilo que nós somos agora. Amém? Então, console-se com essa palavra, console o seu coração também, se estiver triste por perda, né? Eu perdi muita gente, irmãos, esse ano passado e agora. Muita gente. No passado eu cheguei a ficar um momento, estava contando, né? Contando quantas pessoas. Chegou a 23 amigos pessoais e próximos meus, inclusive parentes, né? Primo, tio. E aí eu pensei bem assim, não, tem que parar com essa
essa coisa ruim, né, de ficar contando. Eu tenho que me alegrar com aqueles que se alegram e com a bem-aventurança deles, né? Assim como meu pai morreu, minha mãe morreu, meu irmão mais velho, Paulinho, morreu, né? Estão com Jesus, eu também vou para lá, seja no arrebatamento ou seja na minha morte. E assim o crente caminha por fé, porque nós encontramos na escatologia a doutrina da esperança cristã. E a esperança, diz a palavra de Deus, ela não confunde. Amém? Porque o Espírito tem sido derramado no nosso coração. O Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado, irmãos. Vamos seguir mais um pouco. Amém? Deus nos abençoe. Eu sou Valdeir Contaifer e estou trabalhando nesses temas de escatologia nesse momento. A esperança cristã, a doutrina das últimas coisas.